Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, corte AA do estábulo de ordenha. Alvenaria, primeira parte. Vinheta. Muito bem, vamos retornar lá para o projeto em AutoCAD. Antes de começar a desenhar o corte AA, eu vou fazer uma pequena alteração aqui na linha de corte do corte AA. Eu vou descer essa linha de corte aqui por esse ponto, para pegar um detalhamento aqui do pé dilúvio e também um detalhamento aqui do lava-pés. Para isso eu vou expandir a ribbon modificar, comando quebrar em um ponto cursor na área de desenho. Vou selecionar a linha de corte AA. Ele me pede agora para especificar o primeiro ponto de quebra. Vou pressionar Ctrl, botão direito do mouse. Vou escolher a opção mais próxima. E aí eu vou clicar aproximadamente nesse ponto aqui. Clico, a linha acabou recuando um pouco. Basta clicar aqui na linha, clica no grip, joga para a direita. ESC, comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar a linha de corte interna, a linha de corte externa e o símbolo de corte. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, eu vou clicar aqui nesse ponto e aí eu vou descer em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou colocar aqui nessa posição. Clico, vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada linha de corte interna. Comando linha, cursor na área de desenho, vou ligar uma linha saindo dessa extremidade, ligando na extremidade oposta. Enter para finalizar o comando linha. Vamos dar um zoom aqui na região do lava-pés. Eu vou clicar aqui na cota de 1,30 m, clico no grip, joga para a esquerda, clica no grip, joga para a esquerda. Em seguida, eu vou clicar no grip de texto e vou deixar a cota de 1,30 m nessa posição. ESC, vamos diminuir um pouco o zoom. Eu vou ativar o comando espessura de linha, vou clicar aqui na linha de corte externa, que é mais grossa, clica no grip, joga para a esquerda, ESC. Vou clicar agora na linha de corte interna, clica no grip, joga para a esquerda. ESC, vamos diminuir o zoom. Posso desativar o comando espessura de linha. Eu agora posso reposicionar esse texto do curral de espera. Para isso eu vou apagar as linhas do piso frisado que eu tenho aqui na parte de baixo. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser essa linha do bebedouro. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, exatamente as extremidades dessa linha que eu tenho aqui em cima. Eu vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar todo esse bloco de texto que eu tenho aqui, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, eu preciso pegar aqui no meio, só que a ferramenta ou Snap meio está me atrapalhando. Então eu vou desligar temporariamente as ferramentas ou Snap, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse ponto. Clico, vou utilizar a ferramenta MID 2, Enter, e vou pegar exatamente o meio do curral de espera. Para isso, eu vou ativar novamente as ferramentas ou Snap. Primeiro ponto do meio vai ser o centro do mourão. Segundo ponto do meio, eu vou clicar nessa quina que eu tenho mais embaixo. Clico, vamos diminuir o zoom. E aí o texto curral de espera mais o símbolo de nível agora estão exatamente no centro do curral de espera. Eu vou ativar a ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vamos dar o zoom aqui na região de trabalho. Primeiro ponto do retângulo eu vou colocar aqui nessa posição, sempre tomando cuidado com as ferramentas ou Snap. Então, vou dar um pequeno afastamento. Segundo ponto, eu vou clicar nessa posição. Eu vou clicar aqui nessa linha, vou clicar aqui nesse grip e vou subir um pouco, vou deixar aqui nesse ponto. ESC. Comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar é a base do corte, que eu vou selecionar o retângulo. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, exatamente essas linhas aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Posso apagar o retângulo. Duplo clique no scroll do mouse. O texto agora está na posição correta. Ficou faltando eu indicar os níveis do piso. Então, para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada, por exemplo, símbolo de nível. Em seguida, eu vou expandir o botão inserir e vou localizar o blocos de inclinação. No caso, eu vou pegar inclinação abaixo 1 para 50. Cursor na área de desenho.
eu vou colocar no meio dessa primeira metade aqui do curral de espera. Para isso, eu vou ativar a ferramenta MIDI2, Enter. Primeiro ponto do meio, eu vou pousar o cursor aqui nessa extremidade, que é exatamente o meio dessa aresta. Vamos dar um zoom, clico. Segundo ponto do meio vai ser o centro desse mourão. Ele me pergunta qual que é a inclinação. A inclinação aqui no curral de espera é de 2% em direção às valetas coletoras. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento, eu vou clicar aqui na torneira, vamos dar um zoom, vou colocar exatamente aqui no centro dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento vai ser na extremidade oposta, também exatamente no meio da aresta. Excluir objetos de origem? Não. Vamos diminuir o zoom e aí está aqui o bloco espelhado. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou pegar exatamente aqui no meio do bloco e vou colocar a inclinação aqui do piso do corredor de saída. Para isso eu vou utilizar a ferramenta MIDI2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser o centro desse mourão. Segundo ponto do meio, eu vou clicar aqui nessa quina. Vamos diminuir o zoom. E aí eu tenho aqui a inclinação do piso do corredor de saída de 2%. Eu vou aproveitar que eu estou no comando copiar, vou vir aqui para a sala de ordenha e vou deixar esse bloco colado aqui nessa região. Clico, vamos diminuir o zoom, e aí eu vou também fazer a mesma coisa aqui na plataforma de expedição. Vou deixar esse bloco aqui nessa região. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para a sala de ordenha. Eu vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou copiar esse bloco que eu tenho aqui embaixo, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio do bloco, e aí eu vou deixar colado aqui na sala de ordenha. Eu vou colocar a ferramenta MIDI2, Enter, e vou pegar o meio entre essa extremidade que eu tenho aqui e a extremidade oposta. Vou aproveitar que eu estou com esse bloco ainda dentro do comando copiar, vou lá para o banheiro, e vou colar aqui a inclinação desse banheiro. Não tem espaço para colocar, então vou colocar aqui nessa região da porta. Então vou pousar o cursor nessa aresta. A hora que a ferramenta ou Snap Mesh acender, eu caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou deixar aqui nessa posição. Vou fazer a mesma coisa aqui do lado. Pouso o cursor no meio dessa aresta. A hora que a ferramenta ou Snap Mesh acender, caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos horizontal se acenda. Este é o momento de clicar. Clico, Enter para finalizar o comando copiar, duplo clique no bloco. A inclinação aqui no lugar de 2% é de 1%. A mesma coisa aqui do lado, clico, a inclinação no lugar de 2% é de 1%. Vamos diminuir o zoom, vou lá para a sala de leite. A sala de leite tem uma inclinação de 2% em direção ao ralo. Então vou expandir o botão inserir e vou localizar o bloco inclinação 1 para 50 direito. Cursor na área de desenho, vou pousar o cursor aqui nesse ponto e vou caminhar para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou deixar aqui nessa região e aí vou informar a inclinação, 2%. Ok. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio do bloco e aí eu vou colocar exatamente aqui no fosso. Então, vou deixar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Vou aproveitar para reposicionar aqui o texto do fosso. Então, comando mover, cursor na área de desenho, seleciono o texto mais o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser aproximadamente o meio desse bloco, ferramenta MIDI2, primeiro ponto do meio vai ser aqui nessa posição, segundo ponto do meio vai ser aqui nessa posição. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar esse bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio do bloco, vamos diminuir o zoom, e agora eu vou colocar a inclinação aqui da calçada. Então vou deixar aproximadamente nesse ponto aqui. Clico, Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no bloco, a inclinação da calçada é de 1%. Ok? Vamos diminuir o zoom, vamos voltar aqui para a sala de ordenha, comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar esse bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio do bloco, vou deixar aqui nesse ponto, vou pousar o cursor nessa extremidade, a hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender,
eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou deixar aqui nessa posição. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no bloco. No lugar de 2%, a inclinação da calçada é de 1%. Vamos diminuir o zoom. Comando copiar. Cursor na área de desenho. Vou copiar esse bloco aqui de baixo. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio do bloco. Vamos diminuir o zoom. Vamos colar aqui na calçada de cima. Vou pousar o cursor nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no bloco. A inclinação aqui é de 1%. Ok? Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para esse lado aqui da calçada. Vou expandir o botão inserir e vou localizar o bloco inclinação esquerda 1:50. Cursor na área de desenho. Pouso o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap meio acender, caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Vou deixar aqui nessa posição e vou informar a inclinação, 1%. Ok? Duplo clique no scroll do mouse. Eu vou aproveitar que eu estou corrigindo na parte de anotação para colocar algumas cotas que ficaram de fora. Para isso eu vou expandir o menu de camadas e vou ativar a camada cotas. Em seguida, eu vou clicar lá no botão cota linear, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 réguas. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. A minha valeta coletora ela tem 20 centímetros de diâmetro. Eu vou deixar exatamente aqui no meio dessa régua. Para isso, eu vou chamar a ferramenta Mid2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa extremidade aqui. Segundo ponto do meio vai ser a extremidade oposta. Clica na cota de 0,20, clica no grip, joga para a direita, clica no grip, joga para a direita. ESC, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5 réguas. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. A cota sempre vai ficar alinhada de acordo com o último clique. Vou posicionar aqui no meio, posso usar a ferramenta Mid2, ou então vou lá na cota de 0,20 que ficou lá embaixo e vou clicar aqui nessa posição. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para a valeta de cima, clica na cota de 0,20, clica no grip, joga para a direita, clica no grip, joga para a direita. ESC, vamos diminuir o zoom, vou fazer a cota agora dessa valeta que eu tenho aqui. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, pouso o cursor aqui no centro do morão. A hora que a ferramenta ou Snap Center acender, caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou caminhando até esse ponto de interseção. Clico, vou dar aqui um pequeno afastamento, clico na cota de 0,20, clico no grip de texto e vou reposicionar o 0,20 exatamente aqui no centro da linha de cota. ESC. Eu agora vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada texto geral. Vou lá no botão linha de chamada, cursor na área de desenho, vou lá para a valeta de baixo, vou clicar aqui nesse ponto. Para isso eu vou chamar contra o botão direito do mouse, opção mais próximo, vou clicar aqui nessa posição, vou dar um pequeno afastamento e vou digitar o texto valeta coletora. Clico do lado de fora, comando espelhar, cursor na área de desenho. Seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento, eu vou pegar aqui nessa linha, que é a única linha que ficou inteira para eu poder fazer esse espelhamento. Clico, caminho para a esquerda. Vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objeto de origem? Não. Vamos dar um zoom aqui na região, ficou certinho. Vamos diminuir o zoom, vou lá para a sala de ordem. Vou ativar o comando linha de chamada, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Vou clicar aqui no meio dessa aresta, clico, vou dar um pequeno afastamento. Vamos desligar aqui o comando F8. Dou um pequeno afastamento. E aí eu vou digitar o texto contenção metálica. Clico do lado de fora, comando espelhar, cursor na área de desenho. Seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o centro dessa aresta, e aí eu caminho para a direita. Vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objetos de origem? Não. Vamos ver como é que ficou o texto aqui em cima. Ficou correto. Vou lá no comando linha de chamada, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Contra o botão direito do mouse, opção mais próximo. Vou clicar aqui nesse ponto. Vou dar um pequeno afastamento.
clico e eu vou digitar o texto valeta coletora. Clico do lado de fora, comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o centro dessa aresta, caminho para a direita. Posso clicar aqui nesse ponto, excluir objetos de origem? Não. Duplo clique no scroll do mouse. Feito essas alterações, eu agora posso começar a fazer o corte AA e eu vou começar com a linha de terra. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em corte. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou pressionar a tecla F8, comando orto, vou traçar uma linha de terra saindo desse ponto e indo até esse ponto aqui. Enter para finalizar o comando linha, posso desativar o comando F8. Vamos dar os níveis dos pisos, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, vou informar o nível da calçada, que é de 10 centímetros, 0.1, clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes, vou informar o nível do piso da sala de ordenha, que é de 15 centímetros em relação à linha de terra. Então, vou digitar 0.15, Enter, clica na linha de terra, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento, Enter eu chamo o comando deslocamento novamente, eu vou informar o pé direito em relação à sala de ordenha, que é de 3 metros. Enter, clica no piso da sala de ordenha, clica para cima. Vamos descer um pouco o desenho, Enter duas vezes para chamar o comando deslocamento, vou informar a espessura da laje, que é de 0.1, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos diminuir um pouco o zoom. Eu agora vou traçar as linhas de construção. Para isso, eu vou marcar primeiro a posição da calçada e a posição da cobertura. Então, eu já estou na camada alvenaria em corte, eu vou utilizar essa camada para poder marcar o início e o fim da calçada. Eu vou expandir a ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. A calçada começa aqui nesse ponto e termina aqui nesse ponto. Enter. Eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada cobertura. Enter, eu chamo o comando linha de construção, setinha para baixo, opção vertical. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Eu vou marcar aqui o início da cobertura e o final da cobertura. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada cerca tela para marcar os morões. Enter, eu chamo o comando linha de construção, setinha para baixo, opção vertical. A linha de corte está passando aqui por essa região, então eu vou enxergar esses 3 morões que eu tenho aqui, mais esses 2 morões que eu tenho aqui em cima. Então vamos dar um zoom aqui nessa região. Vou pousar o cursor no centro do morão. A hora que a ferramenta Snap Centro acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto de interseção e nesse outro ponto de interseção aqui. A mesma coisa aqui nesse morão, clica nesse ponto. Clica nesse outro ponto. Vamos lá para o próximo morão. Vou clicar aqui nesse ponto, pousa aqui no centro, caminha para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui no ponto de interseção. Vamos diminuir o zoom, vamos aqui para cima. Aqui eu vou dar um zoom um pouco mais forte. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Diminuir o zoom. Vamos lá para o próximo morão. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar a ferramenta linha de construção. Vamos diminuir o zoom. Eu estou com 1, 2, 3, 4, 5 pares de linha correspondente aos morões. Vamos descer um pouquinho lá para a planta baixa. Eu seguindo a linha de corte que eu tenho aqui, eu vou enxergar essa mureta juntamente com esse pilar. Vou enxergar essa mureta que eu tenho aqui atrás também juntamente com seus pilares. Esses 2 elementos eles não vão estar em corte. Por enquanto, eu vou deixar o fosso para um segundo momento, bem como os comedouros e as contenções metálicas. Vou enxergar também essa parede, que não vai estar em corte, e vou enxergar essa parede aqui que vai ser cortada. Então, vou deixar tudo na camada alvenaria em corte. Vou expandir a ribbon desenhar, comando linha de construção, setinha para baixo, opção vertical. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Eu vou marcar essa mureta que eu tenho aqui, juntamente com o seu pilar. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para cima. Aqui é a mesma coisa. Vamos diminuir o zoom, vamos descer lá para a entrada da sala de leite. Vou marcar aqui nesse ponto e nesse ponto. Vamos diminuir o zoom. Vamos vir aqui para o outro lado da sala de leite. A linha de corte está passando aqui nessa posição. Vou marcar aqui nesse ponto e nesse ponto.
Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom. Com um pequeno detalhe aqui atrás dessa porta, que é esse batente. Eu preciso marcá-lo lá no corte AA. Então, para isso, eu vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada alvenaria em vista, Enter para chamar o comando linha de construção novamente, setinha para baixo, opção vertical. E eu vou marcar a posição desse batente. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom, vamos lá no corte AA, vou lá na ferramenta aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte, Enter. Segunda parte do comando aparar, exatamente a base do corte. Enter para finalizar o comando aparar. Eu já vou colocar as linhas que delimitam a calçada e o beiral já na posição correta. Então, vou dar um zoom aqui nessa região. Essa aqui é a linha de calçada. Vou clicar sobre ela, clica no grip, joga para baixo. ESC, clico na linha da cobertura, clica no grip, joga para cima. ESC, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, clica na linha de cobertura, clica no grip, joga para cima. ESC, clica aqui na linha de calçada, clica no grip, joga para baixo. ESC, vamos diminuir o zoom, comando aparar, Enter para o modo aparar direto, eu vou aparar as linhas que não me interessam. Vou aparar essa extremidade aqui, vamos dar o zoom, aqui também eu posso aparar, vamos diminuir o zoom, vamos lá para o outro lado, vou aparar essa extremidade que eu tenho aqui do lado também, e vou aparar essa extremidade que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar, posso aparar a laje que ficou em cima do curral de espera. Vamos aqui para a sala de ordenha. O piso da calçada está passando aqui por debaixo da sala de ordenha, eu também posso apará-lo. Então, comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte, vai ser dessa linha até essa linha que eu tenho aqui. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, exatamente a linha de calçada. A linha do piso da sala de ordenha também não precisa estar aqui no curral de espera, eu posso apará-lo. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos retornar aqui nessa posição. Esse cômodo aqui é exatamente a sala de leite e o piso da sala de leite está 2 centímetros acima do piso da sala de ordenha. Então, comando deslocamento, cursor na área de desenho informa a distância, 0,02. Enter, clica no piso, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, vou selecionar esse pilar que eu tenho aqui e vou selecionar esse outro pilar que eu tenho aqui. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, a linha da sala de ordenha que está aqui por baixo e a linha da sala de leite que está invadindo aqui a sala de ordenha. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Eu vou fazer a limpeza do piso. Então, vou lá no comando aparar novamente, Enter para o modo aparar direto. Vou dar um zoom aqui nessa região e vou começar aparando o piso por aqui. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Vamos avançar. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. De novo, vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nessa extremidade. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nessa extremidade. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom, vamos ver como é que ficou. Aparentemente está tudo correto. Eu agora vou fazer a limpeza no interior da laje. Então vamos dar um zoom aqui na região de trabalho. Comando aparar, Enter para o modo aparar direto. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Vamos avançar. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Eu vou aproveitar que eu estou aqui na região da laje e vou desenhar a viga aérea que tem 20 centímetros de espessura. Então, comando de deslocamento, cursor na área de desenho informa a distância, 0,2. Enter, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou fazer a junção da viga aérea com a laje. Como a viga aérea está embutida na parede, eu preciso apagar também a viga que ficou entre os vãos. Enter para finalizar o comando aparar. A mureta aqui na sala de ordenha tem 1,50 m. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho informa a distância, 1,5. Enter. Clica no piso da sala de ordenha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Os pilaretes estão embutidos na parede. Então, vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho,
entre para o modo aparar direto e eu vou fazer essa junção. Enter para finalizar o comando aparar. Essa parede ela não está em corte, ela está em vista, então eu preciso corrigir a camada para a camada alvenaria em vista. Para isso eu vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, entre para o modo aparar direto e vou aparar essas linhas que eu tenho aqui. Entre para finalizar o comando aparar, vou refazer essas linhas agora na camada correta. Eu já estou aqui na camada alvenaria em vista, comando linha, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse ponto e nesse ponto de baixo. Enter duas vezes, clica nesse ponto, clica no ponto de baixo, entre para finalizar o comando linha. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona as duas linhas, entre para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade, e aí eu vou colando nas demais extremidades. Enter para finalizar o comando copiar. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho, primeira parte do comando estender, base da extensão, Enter. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, essa extremidade que eu tenho aqui. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Vou selecionar essas linhas que eu tenho aqui, mais essas duas linhas aqui, e mais essa pequena linha que tem aqui. Enter para finalizar a seleção. Eu quero que seus objetos fiquem na camada alvenaria em vista. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. A linha aqui acabou não sendo selecionada, não tem problema. Vou lá no comando corresponder novamente, seleciono a linha, Enter para finalizar a seleção, e aí eu vou clicar no objeto que esteja na camada que eu desejo. Vamos diminuir o zoom. Eu vou lá para o curral de espera. A cerca aqui no curral de espera tem 1,60 m de altura. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma distância, 1,6. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Vou selecionar as linhas que ficaram aqui na parte de cima. Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essas linhas estejam na camada cerca tela. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. A cerca ela é composta por cordoalhas de aço e a distância entre essas cordoalhas de aço é de 25 centímetros. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma distância, 0,25. Enter, clica na linha, setinha para baixo, opção múltiplo. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. A hora que eu der Enter, a sexta linha desaparece. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Vou selecionar as cordoalhas, Enter para finalizar a seleção. Eu quero que elas estejam na camada cerca tela. Então, basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Eu vou fazer a limpeza dentro dos mourões. Enter para finalizar o comando aparar, duplo clique no scroll do mouse. Bem, com isso nós finalizamos a primeira parte da alvenaria do corte AA. No próximo vídeo, iremos para a segunda parte. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!